disso. De janeiro para cá, digamos, este sentimento de certo descontrole, não é? No que diz respeito à paz mundial, tem crescido assustadoramente, trazendo inquietação para muita gente, e já há, obviamente, reflexões sobre essa temática à luz da Palavra de Deus, é o que nós pretendemos hoje. Então, eu convido você a refletirmos, portanto, sobre ações para adiar o fim do mundo, baseado ou tendo como subtema, revisitando a escatologia de Jesus. Só para lembrar, a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Doutrina, por exemplo, sobre o juízo final, o fim do mundo, etc. Estão envolvidos naquilo que é considerado o último capítulo da teologia sistemática. Quando se estuda a teologia sistemática, o último capítulo normalmente tem sido este. Daí a ideia das últimas palavras, das últimas coisas, né, que está envolvida aí nesse tema. Jesus tem algo a nos dizer sobre isso, é o que nós vamos pensar. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 3, nós lemos: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. Texto de Mateus, o Evangelho, Mateus capítulo 24, onde Jesus trata desta temática chamada a pequena por conta digamos, resumido, pequena escatologia de Jesus. E Apocalipse capítulo 21, versículo 1, nós lemos: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 1, e todo o capítulo 21 também está envolvido. É importante lembrar que o livro de Apocalipse, ele logo no início diz que é revelação de Jesus Cristo. Portanto, o que está aí foi uma revelação do próprio Jesus, são as visões de Jesus sobre esses acontecimentos, sobre aquele momento específico, ano 96 depois de Cristo, mais ou menos, quando o Império Romano ainda dominava e perseguia, inclusive, os cristãos. Diocleciano, imperador romano, era considerado por Tertuliano, historiador da igreja, como a segunda face de Nero, porque Nero foi considerado o primeiro que empreendeu uma perseguição dolorosa contra os cristãos. Só para lembrar que Nero fez dos crentes e cristãos tochas vivas, né? Queimando-os nos caminhos, e depois incendiou Roma, porque queria construir uma nova cidade, e botou a culpa nos cristãos. Daí o ódio que se espalhou naquele momento contra os cristãos. Bom, aí está uma imagem que já tem indicação ali de quem produziu, está ali escritinho aí, né? Inteligência artificial, então não tem ninguém aí que é de verdade, espero que não. E ali está uma questão importante que está debruçada em torno desta nossa reflexão dos temas. Situações difíceis, que são sintomas do fim, eu vou chamar assim, não sinais. Vocês sabem por quê, eu não chamo de sinais, né? Porque o Evangelho do capítulo 24, Jesus fala no singular, o sinal do Filho do Homem. E os discípulos, ao perguntarem a Jesus, diz: qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Portanto, não uso a expressão normalmente sinais. Mas aí estão sintomas, digamos assim, e a contrapartida, ou contra-sinais, né? Para voltar à expressão sinais, os contra-sinais aí deste fim do mundo. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre a pergunta pelo fim do mundo que os discípulos fizeram a Jesus. Eles dizem: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta pergunta está aí no Evangelho, já foi lido, Mateus capítulo 24, versículo 3. A pergunta pelo fim do mundo, irmãos, tem uma longa história e perpassa muitas tradições religiosas judaicas, né? Especialmente no contexto do Antigo Testamento, filosóficas e também científicas, com sentidos que vão mudando a partir da mudança dos tempos. Então, por exemplo, nós temos aquilo que poderíamos chamar da tradição bíblico-judaica. Nós temos estas expressões em hebraico, especialmente a segunda expressão, ketz, que significa tempo do fim, né? E qual era a percepção sobre este tempo do fim? É o fim de uma era, estava presente o juízo final
e uma nova era. Se a gente lê o Apocalipse de Isaías, por exemplo, nós vamos ver que ele vai falando sobre um tempo em que leão pastará junto ao lado das ovelhas e assim por diante, né? Isaías vai dizer, converterão as espadas e as lanças em arados para produzir alimento. Então sempre, nas profecias do Antigo Testamento, está sempre essa ideia, o fim sim, juízo sim, mas o início de uma nova era. A pergunta pelo fim do mundo também, aliás, aqui a repetição, mas a citação especificamente do livro de Daniel. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até ao fim do tempo. Et quetz, a expressão hebraica. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esta expressão, portanto, está dentro daquilo que a gente examinou um pouquinho, não é? Fim de uma era, juízo divino e uma nova era. A segunda é a filosofia greco-romana. Aí estão expressões gregas para aquilo que era chamado, considerado o fim do mundo. Os gregos antigos tinham esses conceitos de ciclos cósmicos, né? O ir e devir, né? A repetição, marcado por conflagração universal e por cataclisma. A expressão grega que está cataclismos, expressão que está demonstrando isto. Por exemplo, Heráclito, no século VI e V antes de Cristo, falava em um fogo final que dissolveria o cosmos. Estoicos, Sêneca, Ovídio, Romanos, todos eles falavam desta ideia, deste conceito de fim do mundo. Nós temos também a Idade Média. Na Idade Média, a expressão fim do mundo, finis mundi, né, em latim, ela aparece aí como juízo final e catástrofes como sinais do fim. Interessante porque nesse período da Idade Média não se fala tanto numa renovação da criação. Fala-se apenas do fim, das catástrofes. Vamos lembrar, por exemplo, que eventos como a chamada peste negra, ela que matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa, na Ásia, norte da África, principalmente, esta peste foi considerada como final ou sinal do fim do mundo. E o seu colapso social, econômico e também religioso, também político, claro, naquele período. Qual é o sentido moderno? Também há uma concepção de fim do mundo na modernidade científica, no nosso tempo moderno, né? A partir do século XVII até o século XIX, mais ou menos, e passando e entrando no nosso século também, o termo começou a ser usado fora do contexto religioso. E fala muito em extinções naturais ou causadas pelo homem. Nesse sentido que nós temos, por exemplo, o autor indígena chamado Ailton Krenak. Ele escreveu um livrinho muito interessante, muito curioso, chamado Ideias para adiar o fim do mundo. Ele está se referindo especificamente à extinção. Né? Fala sobre os problemas do clima, né? Aquecimento global, uma série de outras questões. Elizabeth Colbert escreveu em 2015, ganhou um prêmio Pulitzer, com um livro chamado A Sexta Extinção. E muito do que acontece no Brasil foi usado ali como uma espécie de marca ou sinal, né, de catástrofes climáticas e catástrofes ambientais que conduziriam àquilo que é chamada a sexta extinção. O subtítulo do livro é interessante, uma história não natural. Sexta extinção, uma história não natural. Mas nos interessa aqui nesta manhã voltar o pensamento para a pequena escatologia de Jesus. Os discípulos perguntam a Jesus especificamente pelo fim do mundo. Afinal de contas, e a resposta de Jesus vem no capítulo 24. Capítulo 25 ele cita algumas parábolas que também ilustram isso. Mas nos interessa aqui pensar o que é que Jesus tem a dizer sobre este tema. E eu começo dizendo o seguinte: o fim do mundo é a consumação de uma era e a inauguração de uma nova. É assim que a gente percebe aqui pelo texto. Voltando ao versículo 3 do capítulo 24. E estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas? Aqui se referindo à destruição do templo que aconteceu no ano 70
depois de Cristo, né? Anos 70, ali se deu a destruição do templo, que é prevista aqui por Jesus neste capítulo. Vou fazer uma pequena paradinha para a gente perceber o seguinte: os discípulos, quando perguntam a Jesus quando serão essas coisas, é porque Jesus tinha acabado de dizer que aquele templo de Jerusalém, que os discípulos estavam ali admirando do Monte das Oliveiras, quem se lembra, quando você está aqui no Monte das Oliveiras, você tem ali o vale, não é? E do outro lado você tem então uma visão daquilo que não é mais o templo, mas aquilo que é o monumento, né? Hoje um monumento muçulmano, aquela doma dourada, né? Não é o templo ali é um monumento muçulmano, não é uma mesquita, mas é um monumento muçulmano. Pois bem, é nesta posição que Jesus está com seus discípulos. Quando ele sai do templo, atravessa então este vale e chega ao Monte das Oliveiras, os discípulos, ao saírem do templo, dizem a Jesus: olha este edifício, Senhor, que edifício. Estão admirados com a construção do templo ali já de Herodes, o segundo templo de Herodes, né? O templo de Salomão tinha sido destruído lá, mais ou menos em 586, pelo Império Babilônico, reconstruído depois, mais ou menos 515, 520, mais ou menos, ele foi reconstruído. Então os discípulos se admiram daquele templo feito e reconstruído por Herodes. E Jesus então diz: vê estes templos, estes edifícios, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficam quietos, eles atravessam esses 500 metros mais ou menos até o Monte das Oliveiras, e quando chegam lá perguntam a Jesus: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final ou fim do mundo? Jesus então passa a responder. E é interessante que nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus responde às duas perguntas que os discípulos fizeram. 3, talvez, perguntas. Quando serão essas coisas? Que coisas? Destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Ele diz qual é o sinal, lá no versículo 31, salvo engano, ele vai dizer: então vereis o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Agora é interessante porque nesse capítulo 24 estão misturadas as duas coisas. A destruição do templo de Jerusalém e o fim do mundo. Tanto assim que a gente precisa ter um pouco de sabedoria quando a gente lê o capítulo 24, porque são duas questões. Jesus vai dizer: não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Que coisas? Que coisas? Destruição do templo. Não passará esta geração. Há muita gente que, confundida, pensa: bom, mas o que é uma geração? Já passou uma geração? O fim do mundo não chegou? Jesus se enganou? De modo algum. Jesus estava respondendo a pergunta sobre essas coisas, destruição do templo. E ele disse: não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Nós estamos mais ou menos no ano 33 depois de Cristo. Tem aí um erro, então, mais ou menos uns 30 anos depois de Cristo, quando Jesus fala isso. O que é uma geração? Mais ou menos 40 anos. 40 mais 30? Quando é que o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo? 70 depois de Cristo. Jesus nunca se engana. Quando Jesus afirmou e disse, ele estava dizendo exatamente o que ia acontecer dali a 40 anos depois. Ele conhece, e se ele conhece assim a história, ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece a minha realidade, conhece a sua realidade, ele conhece aquilo que nós passamos. Fecho parênteses e retorno aqui para dizer o seguinte: ora, em Mateus 24, 3, o termo que aparece é o termo grego que está ali embaixo. É quando então eles dizem fim do mundo. Está ali a expressão ali embaixo em grego, que é sunteleia aionos. Aionos é tempo, tá? E teleia é fim. Sunteleia aionos, fim do tempo. Olha o que Jesus diz em Mateus 13, 40, quando ele fala da parábola da colheita, a parábola do semeador. Ele vai dizer o seguinte: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim, no original, algumas traduções vão dizer no fim do mundo. Mas preste atenção que o que Jesus está dizendo é no fim desta era. Aí o pronome demonstrativo é importantíssimo. Desta era, ele não fala só fim do mundo lá. Está ali o termo em grego, que eu deixo para vocês depois treinarem um pouquinho de grego, porque deve ser essa língua que a gente vai falar no céu. Não é? Porque é difícil.
Leva uma eternidade para a gente aprender. Em tessulenteia tu aionos tuto. Essa última expressãozinha é o pronome demonstrativo. Desta era, deste mundo. É aí que vai acontecer a ceifa final, que ele ilustra com esta parábola. Então isso é muito importante para que a gente entenda, e no versículo 39 ele vai dizer, a ceifa é o fim do mundo. Está assim traduzido na minha versão que eu utilizei. E é muito interessante porque a ceifa é o fim do mundo, verso 39. A ceifa será no fim desta era, aparece assim o mesmo termo. Portanto, quando Jesus fala do fim do mundo, ele pode também estar falando apenas de um fim de uma era, para o início de uma nova era. Meus irmãos, o fim deste mundo, no conceito de Jesus, está em profunda antítese com o início do próximo mundo, próxima era. O fim da era não significa necessariamente o fim do mundo físico, mas o encerramento de um período histórico na história da salvação. Então, no contexto judaico do primeiro século, isso podia ser entendido como o seguinte: o fim da era presente, marcada pelo pecado, pela opressão romana, pelo sistema religioso do templo, vai acontecer para inaugurar uma nova era, um novo tempo. Querem ver como é que Jesus fala sobre uma nova era depois? Apocalipse 21, versículo 1. Quando então, através de João, ele vai dizer, e vi um novo céu, uma nova terra. Vocês prestaram atenção nisso? Não está falando só de um novo céu, não está falando só de um céu. Porque normalmente quando pensamos sobre o que vem depois do fim do mundo, nós pensamos em um novo céu, nós vamos para o céu, vamos viver na eternidade. Mas o texto de Apocalipse diz, vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Eu sempre brinco com este texto, porque para um brasiliense que crescia aqui, é difícil entender por que o mar vai deixar de existir no céu, né, na eternidade. Porque o mar é uma coisa maravilhosa, né? Tem lá os seus riscos, mas é uma coisa maravilhosa. Então, para um brasiliense, é sempre difícil entender por que o texto vai dizer, por que o Apocalipse prevê que o mar já não existe. É porque o mar, especialmente nos textos apocalípticos, eles referem a ameaça também para a vida. Os marinheiros, muitos que morreram, enfrentando os perigos do mar, e por isso é que ele diz. Então, de certo modo, o que João está dizendo, ou Jesus está dizendo por meio de João, é que aquilo que ameaça a vida já não mais existe. Aquilo que ameaça a vida no presente já não existe. A nova era é constituída por isso. Sim, irmãos, o fim do mundo é a consumação de uma era e a inauguração de uma nova era. Segunda verdade que eu trago para vocês aqui é que os sintomas malignos da consumação desta era presente devem ser transformados em ações benditas, inaugurais da nova era. Aquilo que marca o fim da presente era, aquilo deve ser transformado em ações positivas, benditas, benignas, abençoadoras, para se constituírem a inauguração de uma nova era. Apocalipse 21 diz, vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. É por isso que eu chamei de ações para adiar o fim do mundo. São, na verdade, contrassinais para inaugurar o novo tempo. Interessante, o autor Jürgen Moltmann, ele escrevendo sobre escatologia, no seu livro Teologia da Esperança, ele começa falando sobre a escatologia, como a doutrina das últimas coisas, tradicionalmente. Ele disse, é preciso agora entender que a escatologia não deve mais ser entendida como a doutrina das últimas coisas, mas como a doutrina da esperança cristã. Inverte. Não é das últimas coisas, mas é da esperança cristã. É assim que ele entende. Existem correntes de interpretação sobre escatologia. Alguém diz que a escatologia foi realizada, ou seja, as últimas coisas previstas foram realizadas em Jesus. É a chamada escatologia realizada. Outros entendem que tudo aquilo que Jesus prevê, por exemplo, no capítulo 24, está apenas para o futuro, para o fim.
não é? E aquilo que a Bíblia vai prevendo. É a chamada escatologia futurista. Eu penso que nós precisamos ter uma percepção dos dois aspectos. Uma coisa chamada escatologia inaugural. O que isso quer dizer? É que o reino dos céus já foi inaugurado com a vinda de Jesus, com os seus discípulos, com a ação da igreja no tempo presente, mas ela vai se consumar apenas lá no fim. A propósito, quando se fala sobre consumação dos séculos, ou consumação dessa era, não se está falando aqui de consumir, mas de realização, de plenificação. É isso que significa ali consumação. George Lade chama isto de escatologia do já e ainda não. Nós já estamos vendo sinais do reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Está no meio de vós, uma outra tradução possível. Ou seja, a presença de Jesus já significa aqueles sinais do reino de Deus no presente. Mas eles só vão ser finalizados e planificados no final dos tempos. Apocalipse 21, 2 é interessante porque João viu que a nova Jerusalém, ele continua dizendo, eu vi o novo céu, nova terra, ele vai dizer, e vi a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. É muito interessante isso, que eu fiquei pensando aqui sobre isso. É que Deus é o arquiteto, é o projetista da nova Jerusalém. Mas quem são os trabalhadores da construção civil da nova Jerusalém? Quem são? Nós. Somos nós. Somos nós. Aquilo que Deus prometeu e nos colocou como projeto dele para a vida plena, é realizado em nós. Não é no ocaso, não é no obscuro, não é no vão. É realizado em nós. Repito, Deus é o arquiteto da nova Jerusalém. Nós somos os trabalhadores desta construção civil para esta nova era. Meus amados irmãos, isso me leva então a algumas ações que precisam existir. Falei sobre ações para adiar o fim do mundo. Ações para, na verdade, implementar e começar uma nova era, para estabelecer aqui, já, desde agora, aquilo que Jesus planejou, o reino de Deus e já está entre vós. Primeira coisa, se o amor de muitos esfriará, como está previsto pelo próprio Jesus aqui nos últimos tempos, e se multiplicará o mal e o ódio, a recomendação é que multipliquemos o amor e o bem e perseveremos nisso constantemente. Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é a marca do final dos tempos. Esta é a marca do fim desta era. Mas não pode ser a marca do novo céu e da nova terra. A marca do novo céu e da nova terra precisa ser o amor. Porque a essência de Deus é o amor. Cantamos assim. Deus é amor. Né? João não definiu, mas conceituou Deus de forma bem simples e concreta. Deus é amor. Jesus disse no versículo 13 deste texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê, gente? Perseverar no amor. Manter o amor apesar de esfriar em muitos. É preciso perseverar no amor. Segundo, se haverá guerras e rumores de guerras, façamos e promovamos a paz. Verso 6, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Eu fiquei espantado ao descobrir que existe uma segmentação do turismo, chamado turismo de guerra. E que muitas vezes é visitar campos onde aconteceram guerras, batalhas históricas. Mas nos últimos tempos, tem acontecido gente que paga $800 a $1.000 para visitar campos onde estão acontecendo guerras. E de lá olha para um binóculo e assistem bombas explodindo, matando gente. Está acontecendo nesse momento, nesse segmento chamado turismo de guerra.
Gente pagando para ver. E o curioso, foi um noticiário, um documentário feito por uma TV espanhola, em que algumas pessoas, olhando no binóculo, estão sendo filmadas, elas sorriem, quando veem uma bomba explodindo. Isso aconteceu recentemente e tem acontecido com pessoas que estão nas colinas do Golã assistindo bombas caindo na faixa de Gaza. Está acontecendo isso. Gente sorrindo, alegre. Não é possível que o amor da gente tenha se esfriado tanto assim. Não é possível que tem gente que se alegra com explosão de bombas, matança de crianças, matança de mulheres. Onde é que nós chegamos, irmãos? Para ter gente que se regozija em ver e fazer turismo de guerra. Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ele é o príncipe da paz. E quem segue o príncipe da paz não pode se regozijar com guerra. Por isso, se haverá guerras e rumores de guerras, faça e promova a paz. Terceiro, se haverá fomes e escassez, dê pão a quem tem fome. Partilhe. A escassez é uma das marcas maiores da economia, um dos aspectos mais desafiadores para a economia e para a administração. É a escassez de alimentos. Então façamos isso. Possamos promover e que possamos dar pão a quem tem fome. O verso 7 diz: haverá fomes em vários lugares. Último aspecto é este: se haverá muitos falsos profetas, não se deixe enganar por eles. Pregue o evangelho do reino. Falsos profetas. O que é profeta? O profeta é o porta-voz de Deus. Então há muita gente que pretende falar em nome de Deus, mas muitos profetas têm surgido, dizendo que falam em nome de Deus. Nós temos, meus amados irmãos, a palavra de Deus para verificarmos e testarmos se essas palavras são verdadeiras. Por isso, se haverá falsos profetas, não se deixe enganar, ainda que seja em nome de Deus. Pregue o evangelho do reino. Pregue o evangelho da paz. Pregue o evangelho da salvação. Pregue o evangelho do amor de Deus e do amor que deve haver entre todos nós. Concluindo, George Ladd criou esta expressão para que ele chama de escatologia. A escatologia que não está realizada ainda, não foi realizada em Cristo ainda. A escatologia que não é só futura, mas a escatologia que começa em Cristo, passa pela ação e pela vida da igreja e vai chegar à sua consumação nos últimos tempos. Já e ainda não. Ele escreveu assim: de alguma forma o futuro está já no presente. Há uma realização do presente e ao mesmo tempo nós ainda aguardamos uma consumação futura. Jürgen Moltmann escreveu isto: quem espera em Cristo não pode mais se contentar com a realidade dada, mas começa a sofrer devido a ela, começa a contradizê-la. Paz com Deus significa inimizade com o mundo, pois o aguilhão do futuro prometido arde implacavelmente na carne de todo presente não realizado. Jürgen Moltmann, no seu livro Teologia da Esperança, logo na introdução. Ou seja, quem sabe o que é que nos aguarda? O que é que a Bíblia diz? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós sabemos que a presente realidade não é o ideal de Deus, não é o que Deus quer. Nós sabemos o que Deus quer. Nós sabemos qual é o futuro prometido. E por isso é que a gente não pode se contentar com as coisas e dizer: é assim mesmo, é assim mesmo. O amor vai esfriar de muitos. É assim mesmo. Não, não. Adiar o fim do mundo é, na verdade, agir e viver de tal modo que este mundo marcado por ódio, por esfriamento do amor, por guerras, por fome e escassez e falsos profetas se transforme num novo mundo, num novo céu e numa nova terra. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos inspirando a vivermos mais e mais estes sinais do reino de Deus: amor, paz, pregação do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo,
esperando que o novo virá a cada instante na nossa realidade presente. Que Deus nos abençoe. Cantemos: o novo virá. De pé.